E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos dar início aí no livro de 1 Crônicas, capítulo 1 e o capítulo 2. Então, bora para a leitura. Opa! 1 Crônicas. A descendência de Noé, de Adão e de Noé. Quer falar? Oi? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A descendência de Noé, Jefetitas. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Quitim e Rodanim, os Camitas. Estes foram os filhos de Cã, Cush, Misraim, Fuge e Canaã. Estes foram os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabetcá. E estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nisrod, que se constituiu no primeiro homem poderoso da terra. Misraim deu origem a Ludim, Anamim, Liabim, Naphtuim, Patruim, Casluim, que deu origem aos Casluíta, dos quais nasceram os filisteus, e Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Éter, e também os jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e amateus, os semititas. Os descendentes de Sem foram Elã, Assur, Afaxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã, Uzi, Jeter e Meseque. Afaxade deu origem a Selá, e este gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles recebeu o nome de Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodã, Salef, Azarmava, Gera, Oradã, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ufi, Avilá e Jobate, todos eles descendentes de Joctã, da geração de Sem a Abraão. Sem, Afaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naô, Terá e Abrão, que se tornou Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque, Ismael, e foram eles descendentes de Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedá, Abdeel, Mibsam, Mismã, Dumá, Massá, Haddad e Temã, Getu, Naps e Quedemá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Estes, a seguir, foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura, Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Foram estes os filhos de Joksã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes da concubina Quetura. A origem de Isaque, Esaú e Israel. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Geus, Jolão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefor, Gaetã, Kenaz, Tina e Ameleque. Estes foram os filhos de Reuel: Naté, Zerá, Samã e Mizá. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Lobal, Zebeão, Naá, Dissom, Ezer e Dissã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Orá. E a irmã Lotã foi Timna. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefor e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aia e Alá.
Aná gerou Dissom, e os filhos de Dissom foram Anram, Esbá, Itran e Querá. Estes foram os filhos de Éfer, Bilá, Zafá e Jacá, e os filhos de Sá foram Uza e Arã, os reis e líderes de Edom. Estes são, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom, antes que os israelitas recebessem um rei, Belá, filho de Beor, natural da cidade de Naba. Belá morreu, e Jonadab, filho de Zerá, de Borsa, foi o seu sucessor. Após a morte do rei Jobabe, governou em seu lugar Ussã, da terra dos Temanitas. Ussã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avité. Depois da morte de Haddad, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Morto Sanlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima ao rio Eufrates. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Anã, filho de Achur, e reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu, e Haddad foi aclamado seu sucessor e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai, e o nome de sua esposa era Metabel, filho de Meted e neto de Mesabe. Depois da morte de Haddad, Edom foi governador pelos seguintes chefes: Timna, Alva, Getete, Oalibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Madiel e Irá. Foram esses os líderes e chefes de Edom. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Asser. Os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Onã e Sela. Estes foram os filhos que nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa, ele o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zera, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Umal. Os filhos de Zera foram Zinri, Etam, Emá, Calcol e Dara. 5 ao todo. O filho de Carmi foi Aca. Ele foi conhecido como perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etam foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Quelubal. Caleb e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e segundo filho foi Aminadab. O terceiro chamou-se Siméias, o quarto Natanael, o quinto Rabai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amassa, filho do israelita Jéter. E Caleb, filho de Esrom, teve com sua esposa Azuba, uma filha chamada Zeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jesse, Josabe e Ardom. Com a morte de Zuba, Caleb tomou por esposa a Efrate, com quem teve gerou Uri, e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 70 anos, tomou por mulher a filha de Maqui, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz a um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jessu e Arã conquistaram a volta de Jair, as fazendas de Jair, bem como Kenat, as suas aldeias ao redor, ao todo 70 cidades. Todas elas foram descendentes de Maqui, pai de Gileade.
E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, a mulher de Esrom, Abia, deu à luz um filho chamado Assur, que foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jeremiel, o primogênito de Esrom. Rom, o mais velho, Buno, Orém, Ozem e Aías. Jeremiel teve outra esposa chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jeremiel, Maás, Magim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E estes foram os filhos de Samai, Nababe e Abissu. O nome da esposa de Abissu era Abiai, que lhe deu os filhos Abam e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apai. Seled morreu sem ter filhos. O filho de Apai foi Is, pai de Sessã, que foi pai de Ablai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonas. E Jeter também morreu sem ter filhos. Estes foram os filhos de Jonas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jeremael. Sessã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sessã um escravo egípcio, cujo nome era Jara. Concedeu, pois, Sessã uma de suas filhas por esposa a Jara, seu servo, e este deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zadab, Zadab gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Elessa, Elessa gerou Cismai, Cismai gerou Salum, Salum gerou Jecanias, Jecanias gerou Elissama. Estes foram, pois, os filhos de Caleb, irmão de Jeremiel, Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zif, e seu filho Meressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requém e, Sema. Sema gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Betezu. E Efa, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã e a Moça, e também a Gazês. Arã deu origem à cidade de Gazês. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gessá, Pelete, Efa e Saf, a concubina de Caleb. Macá deu à luz 2 filhos, Seber e Tirana. E Macá teve Saf, que se tornou pai e líder da cidade de Mademana. E Seba, que foi pai e líder de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Caleb, filho de U, o primogênito de Efrata. Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim. Salma, pai e fundador de Belém. E Aref, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim, foram os habitantes de Aroer, metade dos Manatitas. E os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Mishraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaleoeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém e de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Zoritas e os grupos de Jeabe, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa de clã de Recabe. E aqui nós finalizamos aí o capítulo 1º e o capítulo 2º de 1 Crônicas. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.